Por que eu procrastino tanto? Olá, meu nome é Olga Ivanov, sou psicóloga clínica especialista em avaliação neuropsicológica e eu ajudo mulheres a se livrarem da ideia de perfeição. Quando nós pensamos na questão da procrastinação, é sempre importante nós entendermos que existe um processo que é alimentado para que se torne um comportamento de procrastinação. Não é simplesmente eu acordei e estou procrastinando. Sempre tem uma tarefa que precisa ser executada. E por alguma razão, quando você pensa nessa tarefa, você sempre põe ela como algo muito difícil. Sendo que é uma coisa que, se você sentasse para fazer, você iria conseguir executar. E aí vem a ideia de procrastinação. Quando você tem algo para fazer e você não consegue parar e fazer aquilo, você começa a postergar isso. Sempre aparece algo mais interessante, sempre aparece algo mais importante, algo mais urgente para ser realizado. E aí eu dou um exemplo quando você está em casa. Você tem que sentar lá no computador e só resolver um problema. E aí parece que tem louça na pia, parece que dá vontade de ir no banheiro, parece que dá vontade de tomar água. Nossa, eu lembrei que tem que colocar aquela roupa para lavar. Não, eu tenho aquela roupa que secou para dobrar e guardar. E você não senta e não faz a tarefa que você tinha que fazer no computador. Você começa a deixar essa tarefa de lado, sempre se ocupando com outras coisas, porque a impressão que te dá é que aquela tarefa que tem que ser executada, ela é muito difícil, ela te incomoda, ela é muito complexa, ou você não sabe como executar, ou você não quer executar. Então, a procrastinação, ela vem da ideia de você não conseguir fazer algo e ir deixando esse algo para trás, enquanto você faz várias outras coisas. E aí nós temos a procrastinação, que é aquela procrastinação de eu me coloco como alguém muito produtivo, mas não naquilo que eu preciso executar, mas nas outras tarefas. E é interessante também entendermos que a procrastinação, ela é uma ideia de ideal, aquela ideia do perfeito. A gente não faz algumas tarefas porque a gente não quer começar, porque não vai dar tempo de terminar. Não, eu só vou começar quando eu tiver tempo. Eu só vou fazer quando eu sentar e poder fazer, do começo ao meio ao fim. Não, se não for para fazer direito, eu nem vou fazer, depois eu faço. E você começa novamente a procrastinar. Aí você não faz outras tarefas, mas você fica aqui dentro o tempo inteiro. Mas se eu começar a fazer agora, não vai dar tempo de terminar. Se eu fizer só nesse tempo que eu tenho, não vai ser perfeito, não vai ficar bom. E aí também a procrastinação vem daquela ideia de busca de perfeição. Eu tenho que fazer perfeito. E se eu não for fazer perfeito, eu nem vou mexer com isso, eu nem vou começar a fazer. Quando você começa a entrar nesse processo de querer fazer perfeito, seja pelo tempo, seja pela atividade em si, você esquece que a ideia é executar a tarefa. A ideia é você fazer a tarefa e não necessariamente fazer ela de uma forma perfeita, de uma forma assim maravilhosa, esplendorosa. Então, quando tiver tarefas para serem feitas e você começar a entrar no processo de procrastinação, avalie essas duas questões. Se é muito difícil para fazer realmente, ou você acredita que é tão difícil e busca se ocupar com outras tarefas. Ou se é algo que você não está começando a fazer porque você acredita que precisa ser realizado de forma perfeita aquela tarefa e que não dá tempo, naquele tempo que você tem. Comece a fracionar as etapas. Pegue essa tarefa, divida ela em pequenas tarefas e vai executando uma de cada vez. Assim você consegue fazer o que você precisa fazer e aprende a lidar melhor com a procrastinação.